Vamos falar sobre Revolução Francesa, o marco da idade contemporânea que afeta e muda valores na política ocidental. A Revolução Francesa marca esse início desse momento que vivemos hoje, dessa idade contemporânea, e foi inspirada nos moldes iluministas. Ela aconteceu em 1789, porém durou 10 anos. Vai até 1799. Para entender a Revolução Francesa, a gente tem que falar da Revolução dentro da França. Como estava essa França antes da Revolução? Era um país essencialmente agrário, 80% da população pagavam altos impostos, haviam gastos com o luxo da corte, gastos com guerras, muita desigualdade social e a grande fome oriunda da má colheita de 1788. O absolutismo era o sistema político que vigorava, onde o rei dominava tudo e a todos. A sociedade francesa. A sociedade francesa estava dividida em 3 estados gerais, ou 3 estamentos, 3 classes sociais, que era o primeiro estado, composto pelo clero, segundo estado pela nobreza e o terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Esse terceiro estado, 97% da população, 80% vivia nos campos, pagavam impostos, viviam em condições precárias e não aguentavam mais a exploração do absolutismo vigente. A crise política, econômica e social devastava a França e, como solução, Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, primeiro, segundo e terceiro estado, iriam decidir sobre o futuro da França em 1789. Porém, há um grande impasse, pois o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, não queriam pagar impostos. E o terceiro estado defendia que sim, eles também tinham que sustentar os impostos da França. Diante desse impasse, dessa votação, o que acontece? O rei declara encerrada. O terceiro estado viu então a oportunidade de tomar o poder. Fechou o palácio e decretou a Assembleia Nacional Constituinte. De dentro do palácio, eles escreveram a Constituição de 1791. Escreveram também os direitos do homem e do cidadão. A notícia do que acontecia no palácio se espalhou pelas ruas e a população, tomada de fúria pelo caos, miséria social, logo derrubou a Bastilha, que era a prisão símbolo do absolutismo. Inicia-se então um novo período, pois o rei, ao não respeitar a monarquia parlamentarista instaurada pela Assembleia Constituinte, foi decapitado, guilhotinado e o seu sangue correu pelas veias para que a população enxergasse o que seria o futuro da França. Inicia então o período republicano. E vamos falar de quem? Da República Jacobina, aqueles que sentavam à esquerda do parlamento, mais radicais, bem próximos ao povo. Essa república de 1793 e 1794 colocou fim na escravidão nas colônias, fim dos direitos feudais sobre a terra e iniciou a reforma agrária, distribuição de terras. Instaurou também o sufrágio universal masculino, que é o voto universal masculino. Se tornaram tão radicais que o seu período de governo de 1792 a 1795 foi conhecido como período do terror. Diante de tantas perseguições àqueles que se opunham à sua forma de governar, o seu líder, Robespierre, foi também guilhotinado, decapitado. E inicia um novo momento, os girondinos no poder, aqueles que sentavam à direita do parlamento. Alta burguesia, não queriam grandes concessões, não queriam grandes mudanças. Começaram a modificar o que os jacobinos haviam feito. Essa alta burguesia não aceitava privilégios a pobres e começou a enfrentar grande insatisfação popular. Para resolver essa situação, inicia um novo período. Napoleão Bonaparte, um jovem que estava se destacando na guarda por suas batalhas e vitórias, fez parte desse período chamado Diretório, onde 5 diretores assumiam a França. Destes, Napoleão dá um golpe, o golpe 18 Brumário, e assume definitivamente a política francesa. Napoleão inicia um momento de governo chamado Consulado. Era o fim de 10 anos de instabilidade
de guerras na França. Era o fim da Revolução Francesa e o início de uma nova era, a Era Napoleônica. O governo de Napoleão. O governo de Napoleão combateu crises econômicas, construindo obras, gerando empregos através de edifícios, estradas, portos, e fez divisão de terras. Não teve aquela divisão dos jacobinos. Criou uma nova moeda, o franco, o Banco Nacional, onde financiava indústrias e agricultura. E para se intitular no poder, ele chama um plebiscito. Ele convoca a população para decidir se ele poderia ficar como o imperador da França. Então, temos um novo período de governo na França. Essa era napoleônica, onde ele, como imperador, queria o seu Código Civil Napoleônico, garantindo as liberdades individuais, a liberdade de trabalho, a igualdade perante a lei, mas ele não garantia os direitos dos trabalhadores. Houve sim, nesse Império Napoleônico, de 1804 a 1815, um momento onde eram proibidas as greves, proibidas as lutas dos operários. Ele faz uma reforma educacional e ele inicia então o chamado expansionismo territorial. A França queria assumir o lugar da Inglaterra de poderosa e absoluta economicamente e saiu pelos países na Europa, libertando-os, entre aspas, destes regimes. Ele queria aumentar o seu território e a sua supremacia francesa. Dominou grande parte da Europa e enfrentou uma resistência chamada Inglaterra, a grande potência econômica da época. Para enfraquecer a Inglaterra, onde ele havia perdido algumas batalhas, ele estabeleceu o bloqueio continental em 1806, onde todo o continente europeu estava proibido de comercializar com a Inglaterra. Neste momento, o rei de Portugal, que era um aliado da Inglaterra, em 1808 pega sua corte e desembarca aqui para o Brasil. Mas esse é um assunto para as nossas próximas aulas. A vinda da família real para o Brasil em consequência do bloqueio continental estabelecido por Napoleão. Napoleão enfrenta vários conflitos e consegue grandes batalhas espalhando o seu apogeu, dominando muitos países. Porém, a Rússia desobedece a ordem de não comercializar com a Inglaterra, porque a França não conseguia suprir todas as necessidades econômicas de todos os países, e a Rússia começou a comercializar com a Inglaterra. Então, Napoleão, em 1812, vai para a Rússia numa batalha onde a estratégia russa e o inverno rigoroso trouxeram perdas irreparáveis para Napoleão. Napoleão retorna à Europa, mas os regimes absolutistas conseguiram armar para Napoleão e facilmente, em 1813, ele foi derrotado pela Batalha das Nações. Napoleão foi exilado na ilha de Elba, mas conseguiu fugir e teve apoio da guarda. Voltou com um governo de 100 dias. Esse governo não teve grande sucesso, pois esses países que mais uma vez tinham derrotado Napoleão se juntam para definitivamente acabar com Napoleão. Foi a chamada Batalha de Waterloo, onde ele foi definitivamente derrotado, exilado na ilha de Santa Helena, onde ficou até a sua morte. Napoleão foi um modelo de governante, onde sim impôs uma ditadura napoleônica, mas o seu modo de governar atraía grande apoio dos franceses. A Revolução Francesa e a Era Napoleônica marca toda a mudança no contexto político, pois o absolutismo que tinha sido derrotado por Napoleão não conseguia mais tomar as rédeas nos países. Então, mudou-se o sistema político, alterando a ordem econômica. Modificando as nações. E hoje a Revolução Francesa é um marco para a nossa sociedade contemporânea, onde os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ainda estão garantidos em muitas constituições. Claro que com suas falhas, mas é muito importante entender que a Revolução ela altera um absolutismo vigente que se espalhava pela Europa e pelo mundo. Até a próxima!